Você assinou o acordo pré-nupcial, Érica. Você sai com o que entrou, que é absolutamente nada. Marcos riu, o som ecoando pelas paredes de mármore do corredor do tribunal, com o braço em volta de sua amante grávida. Ele achava que tinha vencido. Ele achava que a mulher quieta no casaco barato, tremendo diante dele, estava derrotada. Mas ele não verificou a lista de visitantes. Ele não sabia que o SUV preto encostando na calçada não pertencia a um serviço de táxi, mas ao maior rival do Grupo Estrela. Marcos estava prestes a aprender que o silêncio não é fraqueza. É apenas a calmaria antes da tempestade. A chuva em São Paulo sempre parecia um aviso, mas naquela terça-feira à noite parecia um veredicto. Érica estava parada junto à janela do chão, ao teto da cobertura, no 42º andar, observando as luzes da cidade, borradas pelo temporal que caía sobre a Avenida Faria Lima. Atrás dela, o som de um zíper sendo fechado com força era o único ruído na sala de estar, ampla e estéril. "Você está me ouvindo?" A voz de Marcos era afiada, uma faca serrilhada que vinha cortando sua autoestima há 3 anos. Érica virou-se lentamente. Seu marido, Marcos Vasconcelos, estava parado perto da porta, uma mala de couro aos seus pés. Não era a mala dele, era a dela, a coisa velha e surrada que ela trouxera consigo quando se mudou 3 anos atrás. "Eu ouvi você, Marcos", disse ela suavemente. Sua voz estava firme, embora suas mãos tremessem dentro dos bolsos de seu cardigã. "Você quer que eu saia?" "Eu não apenas quero que você saia, Érica. Eu estou te colocando para fora, esta noite." Ele verificou seu Rolex, um relógio de platina que ela sabia que custava mais do que a aposentadoria inteira de seu pai. "Lídia vai se mudar amanhã de manhã. Não quero que ela veja sua bagunça. Faz mal para a energia do bebê." A menção do nome Lídia enviou uma pontada fria através do peito de Érica. Lídia não era apenas uma mulher qualquer. Ela era a assistente pessoal de Marcos, uma mulher para quem Érica havia preparado o jantar, uma mulher a quem Érica havia agradecido por organizar a agenda de Marcos para que ele pudesse estar em casa no aniversário de casamento deles. Um aniversário que ele passou trocando mensagens com Lídia por baixo da mesa de jantar. "Ela está grávida", afirmou Érica, não perguntando. Os rumores haviam chegado a ela semanas atrás, sussurrados pelo porteiro e pela equipe de limpeza, que olhavam para Érica com pena. Por meses, Marcos sorria com desdém, ajustando sua gravata de seda. "É um menino, um herdeiro, algo que você claramente não podia oferecer." Esse foi o golpe mais baixo. Marcos sabia sobre as complicações, as visitas discretas ao Dr. Hélio, as lágrimas derramadas no banheiro de hóspedes. Ele sabia que ela queria uma família mais do que tudo. "Nós temos um contrato de locação, Marcos. Meu nome está no acesso ao prédio." Érica tentou argumentar, embora soubesse que era inútil. Marcos riu, um latido seco e sem humor. Ele caminhou até a mesa de centro e pegou um envelope grosso. Ele o jogou nela. Bateu em seu peito e caiu no chão. "Esse é o pedido de divórcio e um lembrete do acordo pré-nupcial que você assinou. Artigo 4, seção 2. No caso de infidelidade ou dissolução iniciada pelo cônjuge, com maior rendimento devido à incompatibilidade irreconciliável, o cônjuge dependente renuncia a todos os direitos à pensão alimentícia, propriedade e bens." Érica olhou para os papéis. "Eu nunca te traí." "Não importa", zombou Marcos, aproximando-se, pairando sobre ela. "Eu tenho advogados agressivos, Érica. Humberto Lima me representa. Você sabe a taxa horária dele? É mais do que você costumava ganhar em um ano como bibliotecária. Se você lutar contra mim,
Vou te enterrar em taxas legais até você implorar por uma caixa de papelão para dormir. Apenas assine os papéis de divórcio amigável, pegue seu lixo e vá embora. Ele chutou a mala em direção a ela. Agora, Erika olhava para o homem com quem se casara. Ela se lembrava do charme que ele exibia 3 anos atrás. O arquiteto humilde que amava sua inteligência tranquila. Tudo tinha sido uma fachada. Ele se casou com ela porque ela era segura, uma ninguém de lugar nenhum, que não o desafiaria enquanto ele construía seu império. Ou assim ele pensava. Você está cometendo um erro, Marcos, disse Erika, sua voz caindo para um sussurro. O único erro que cometi foi pensar que você poderia se encaixar no meu mundo, retrucou ele. Você é sem graça, Erika. Você não tem conexões, não tem ambição e não tem estilo. A Lídia, ela se encaixa na marca. Você é apenas uma substituta temporária. O elevador apitou. As portas privativas se abriram e 2 seguranças, homens que Erika cumprimentava pelo nome todas as manhãs, entraram. Eles olharam para o chão, incapazes de encontrar os olhos dela. Acompanhem a senhora Vasconcelos para fora, ordenou Marcos virando as costas para se servir de um uísque. E peguem o cartão de acesso dela. Senhor Vasconcelos, está chovendo muito lá fora. Um dos guardas, um homem gentil chamado Jorge, murmurou. Não é problema meu, Jorge. Faça seu trabalho ou encontrarei alguém que fará. Erika levantou a mão para impedir Jorge de agarrar seu braço. Está tudo bem, Jorge. Eu posso andar. Ela se abaixou e pegou o envelope e sua mala. Ela não pegou suas roupas, não pegou as joias que ele havia comprado para oportunidades de foto. Não pegou o iPad ou os cartões de crédito. Ela pegou apenas a mala com que veio. Ao chegar ao elevador, ela parou e olhou para trás, para Marcos. Ele estava bebericando sua bebida, admirando seu reflexo na janela escurecida. Marcos, disse ela. Ele não se virou. Adeus, Erika. Espero que você se lembre deste momento, disse ela, sua voz assustadoramente calma. Espero que você se lembre exatamente de como foi se sentir tão poderoso assim. A porta do elevador se fechou, selando-a fora da vida que ela tanto tentara construir. A descida levou 40 segundos. Quando Erika saiu do saguão da torre de obsidiana, o vento frio bateu em seu rosto instantaneamente. A chuva era torrencial. Ela não tinha guarda-chuva. Ela arrastou sua mala para a calçada molhada da Avenida Faria Lima. Ela tinha 200 reais no bolso. Sua conta bancária pessoal havia sido drenada. Marcos tinha acesso conjunto e, provavelmente, a congelara. Litígio pendente. Uma tática suja para garantir que ela não pudesse contratar um advogado. Ela andou 2 quarteirões, seus tênis encharcando, até encontrar o toldo de uma cafeteria fechada. Ela estremeceu, puxando seu casaco com mais força. Os transeuntes a ignoravam. Para eles, ela era apenas mais uma figura trágica na noite da cidade grande. Mas Erika não estava chorando. Ela enfiou a mão no forro interno de sua mala, rasgando uma pequena costura que havia feito anos atrás. Seus dedos roçaram um pedaço frio e duro de plástico, um celular descartável e um pequeno caderno com um único número escrito na primeira página. Ela havia prometido a si mesma que nunca faria essa ligação. Ela havia deixado aquele mundo para trás, 10 anos atrás, para viver uma vida normal e humilde, longe dos holofotes, longe da pressão, longe dele. Ela queria ser amada por quem ela era, não pelo nome com o qual nasceu. Marcos amara Erika, a bibliotecária, mas ele a destruíra. Agora ele ia conhecer Erika Queiroz. Ela ligou o telefone antigo. Quase não tinha bateria.
Seus dedos, dormentes pelo frio, discaram o número. Tocou uma vez, 2 vezes. Esta é uma linha privada, respondeu uma voz profunda e ríspida. Identifique-se. Érica respirou fundo, o cheiro de chuva e escapamento enchendo seus pulmões. Ou eu, Juliano, ela sussurrou. Houve um silêncio do outro lado tão profundo que parecia que a linha tinha ficado muda. Então, o som de uma cadeira sendo arrastada para trás. Movimento, urgência. Érica! A voz falhou, perdendo sua firmeza corporativa. Érica, é você? Meu Deus, nós estivemos procurando. Onde você está? Estou em São Paulo, disse ela, sua voz finalmente quebrando enquanto a adrenalina passava. Eu cometi um erro, Juliano. Você estava certo. Você estava certo sobre tudo. Você está segura? A voz era exigente agora, o tom de um homem acostumado a comandar exércitos, ou neste caso, um conglomerado global. Não, admitiu ela, olhando para o morador de rua de olho em sua mala, a alguns metros de distância. Estou na rua. Ele me expulsou. Ele me deixou sem nada. Quem? A palavra foi um rosnado. Meu marido, Marcos Vasconcelos. Vasconcelos! Juliano repetiu o nome como se estivesse provando veneno. O arquiteto, aquele com os prédios baratos no centro. Sim, fique exatamente onde você está. Compartilhe sua localização. Não se mova. Juliano, eu não quero voltar para a família. Eu preciso de um advogado, né? Um bom. Você não precisa de um advogado, Érica, disse Juliano. E ela podia ouvir a porta do carro batendo ao fundo do lado dele, o som de um motor de jato particular ganhando vida nas proximidades. Você precisa de um conselho de guerra, e você vai ter um. Ele diz que eu assinei um acordo pré-nupcial. Ele diz que eu não recebo nada. Juliano riu, um som sombrio e aterrorizante que fez a risada de Marcos mais cedo parecer o risinho de uma criança. Ele acha que está jogando damas, Érica. Ele não tem ideia de que acabou de virar o tabuleiro contra um grande mestre. Estou indo te buscar. E que Deus tenha misericórdia do Sr. Vasconcelos, porque eu certamente não terei. Érica desligou. Ela escorregou pela parede de tijolos da cafeteria, sentando-se em sua mala. Ela observou a chuva cair, lavando os últimos 3 anos de sua vida. Marcos Vasconcelos queria uma esposa troféu. Ele havia descartado uma bibliotecária. Mas ele acabara de declarar guerra à única herdeira do Império Tecnológico Queiroz, e seu irmão, o CEO mais implacável do país, já estava no ar. A chuva havia se transformado em uma cortina implacável de cinza quando os faróis cortaram a escuridão. Não era apenas um carro. Eram 3 SUVs pretos e blindados, movendo-se em uma formação apertada e predatória que forçou os poucos táxis na estrada a desviarem do caminho. Eles frearam bruscamente em frente à cafeteria. A porta do carro principal se abriu antes mesmo que as rodas parassem de girar. Um homem saiu. Ele não correu apesar do temporal. Ele se moveu com uma precisão aterrorizante. Ele era alto, vestindo um terno de alfaiataria cinza chumbo, que provavelmente custava mais do que a receita anual da cafeteria. Ele ignorou as poças arruinando seus sapatos de couro italiano. Érica! Érica levantou-se, as pernas tremendo. Juliano Queiroz, o CEO das indústrias Queiroz, e um homem que a Forbes apelidara de O Glacial, fechou a distância em 3 passadas largas. Ele não parecia um CEO naquele momento. Ele parecia um irmão que queria incendiar o mundo. Ele a puxou para um abraço esmagador, enterrando o rosto em seu cabelo molhado e embaraçado. Eu te peguei. Ele sussurrou, sua voz tremendo com uma rara demonstração de emoção. Eu te peguei, Érica. Você está segura? Ele se afastou, segurando os ombros dela, seus olhos examinando seu rosto.
Ele viu o vermelho contornando seus olhos, o vazio de suas bochechas, o casaco barato e encharcado. Seu maxilar apertou tanto que um músculo saltou sob sua orelha. Ele te bateu? Juliano perguntou, sua voz perigosamente baixa. Não, disse Érica, limpando a chuva do rosto. Ele me quebrou, Juliano. Ele me jogou fora como se eu fosse lixo. Juliano virou-se para os homens grandes que haviam saído dos veículos de escolta, sua equipe de segurança pessoal. Peguem a mala dela. Coloquem-na no carro do meio comigo. Liguem para o piloto e digam a ele que não vamos partir esta noite. Reservem o andar da cobertura no Hotel Fasano. E coloquem o Dr. Hélio no telefone. Quero que ela seja examinada. Pois sim, Sr. Queiroz. O chefe da segurança assentiu, pegando a mala surrada de Érica com mais respeito do que Marcos jamais demonstrara a ela. Dentro do calor do SUV, cercada por assentos de couro aquecidos e o zumbido suave do motor, Érica finalmente desabou. Ela chorou pelos 3 anos de mentiras. Chorou pelo bebê que não conseguiu carregar e pelo marido que a culpava por isso. Ela chorou pela tola que tinha sido, pensando que poderia escapar da sombra de sua família e encontrar alguém que a amasse, não o seu dinheiro. Juliano sentou-se ao lado dela, segurando sua mão silenciosamente, deixando-a chorar. Ele não ofereceu clichês. Ele simplesmente lhe entregou um lenço de seda e esperou. Quando as lágrimas finalmente diminuíram, o carro estava se movendo suavemente pelas ruas de São Paulo. Eu te disse, sussurrou Érica, olhando pela janela. 10 anos atrás, eu te disse que queria ser normal. Mudei meu nome para Érica Vasconcelos. Bem, Érica Lopes antes disso. Eu queria uma vida onde as pessoas não olhassem para mim e vissem cifrões. E eu respeitei isso, disse Juliano suavemente. Mantive a família afastada. Deixei você morar naquele apartamento. Deixei você trabalhar na biblioteca. Eu até fiz nossa equipe de segurança recuar para que você não se sentisse vigiada. Ele fez uma pausa, o aperto em sua mão aumentando. Mas eu nunca parei de verificar os relatórios de antecedentes. Eu sabia sobre a amante, Érica. Érica virou a cabeça rapidamente. Você sabia? Por 2 meses. Eu tenho um dossiê sobre Lídia Cruz que tem 7 centímetros de espessura. Eu estava esperando você ver. Eu não podia interferir sem quebrar nosso acordo. Mas quando meu alerta de segurança disparou informando que seu telefone foi reativado, eu sabia que tinha acabado. Ele enfiou a mão no bolso do assento à sua frente. Puxou um tablet, tocou na tela e entregou a ela. Era um feed ao vivo do mercado de ações focado em um setor específico: imobiliário e construção civil. Marcos acha que é um peixe grande em São Paulo, disse Juliano, sua voz retornando àquela firmeza corporativa fria. Ele acabou de conseguir o contrato para o novo estádio municipal, certo? Foi isso que lhe deu a confiança para te largar hoje. Ele acha que é intocável agora. Érica assentiu. Ele disse que era seu bilhete dourado. Não é um bilhete, é uma forca, corrigiu Juliano. Ele alavancou tudo para conseguir esse contrato. A liquidez dele é inexistente. Ele está flutuando em empréstimos, principalmente do Banco Primeiro de São Paulo. Érica olhou para ele, a confusão nublando seus olhos cansados. Como você sabe de tudo isso? Juliano ofereceu um sorriso fino e cruel. Por quê, irmãzinha? As indústrias Queiroz adquiriram o Banco Primeiro de São Paulo esta tarde. A papelada foi concluída 10 minutos antes de eu te pegar. Érica engasgou. Você comprou o banco dele? Eu comprei a dívida dele, corrigiu Juliano. Eu sou dono da hipoteca dele. Eu sou dono dos empréstimos empresariais dele.
Eu sou dono dos cartões de crédito que ele usa para comprar as joias daquela amante. Tecnicamente, a partir desta noite, eu sou dono dele. O carro parou em frente ao hotel. O porteiro correu para abrir as portas. Então, disse Juliano, ajudando-a a sair. Temos duas opções. Opção A. Eu executo a dívida dele amanhã, arruíno o crédito dele e o deixo na miséria até o almoço. É rápido, é eficiente. Érica parou na calçada. A chuva não a tocava mais sob o guarda-chuva segurado por um guarda. Ela pensou na risada de Marcos. Ela pensou na maneira como ele olhou para o relógio enquanto a expulsava. Ela pensou em Lídia se mudando para sua casa, tocando suas coisas. Não, disse Érica, sua voz endurecendo. Isso é muito fácil. Ele precisa sentir, ele precisa ficar em um tribunal e pensar que está ganhando, só para que possamos ver a esperança deixar seus olhos. Juliano sorriu e pela primeira vez pareceu verdadeiramente feliz. Opção B, então. A queima lenta. Vamos te dar um banho quente e uma refeição. Amanhã, vamos às compras. Se você vai para a guerra, Érica, você precisa parecer uma Queiroz. 3 dias depois, Marcos Vasconcelos estava no centro de sua sala de estar, com uma taça de champanhe na mão. A chuva havia parado e o horizonte de São Paulo estava brilhando. Amor, você acha que este sofá cinza funciona? Lídia gritou. Ela já estava redecorando. As poltronas vintage aconchegantes de Érica haviam desaparecido, substituídas por móveis italianos modernos e angulosos que pareciam desconfortáveis, mas caros. O que você quiser, Lídia, disse Marcos, caminhando para beijar a testa dela. Você é a dona da casa agora. Eu só não quero nenhuma das vibrações ruins dela sobrando. Lídia fez beicinho, esfregando sua ligeira barriga de grávida. Ela já assinou os papéis? Ela vai, zombou Marcos. Ela não tem dinheiro, não tem família e não tem para onde ir. Ela provavelmente está dormindo em um abrigo. Ela vai assinar só para receber a assistência de realocação de 15 mil dólares que eu generosamente ofereci. O interfone tocou. Senhor Vasconcelos, a voz do concierge surgiu. O senhor foi notificado. Marcos franziu a testa. Mande subir. Poucos minutos depois, um oficial de justiça lhe entregou uma pilha grossa de documentos. Marcos os abriu esperando os papéis de divórcio amigável assinados. Em vez disso, viu letras pretas em negrito no topo. Aviso de divórcio litigioso e contraprocesso por danos. Ele examinou o documento, seu rosto ficando vermelho. Ela está contestando? Sob quais fundamentos? Angústia emocional? Oh, fraude! Ele riu jogando os papéis sobre a nova mesa de vidro. Ela está delirante. Ela contratou algum advogado de porta de cadeia para me assustar. Ele pegou o telefone e discou para Humberto Lima. Humberto, minha ex está tentando revidar. Eu vi o processo eletronicamente, Marcos. A voz de Humberto era suave, entediada. É adorável. Eles entraram com o pedido no Tribunal de Justiça de São Paulo. A audiência está marcada para sexta-feira. Moção de emergência para pensão alimentícia. Pensão alimentícia? Marcos rugiu. O pré-nupcial anula isso. Exatamente. Nós entraremos no tribunal, acenaremos com o pré-nupcial e o juiz jogará o caso dela fora em 10 minutos. Vai te custar 1 hora do meu tempo, mas será divertido vê-la se contorcer. Você quer fazer um acordo? De jeito nenhum, cuspiu Marcos. Eu quero esmagá-la. Quero que ela fique lá e ouça enquanto o juiz diz que ela não vale nada. Sexta-feira às 9 da manhã, então. Use o terno azul marinho. Ele projeta autoridade. O tribunal cheirava a cera de piso e café amanhecido. Marcos sentou-se à mesa do réu, parecendo impecável em seu terno azul marinho.
Lídia sentou-se na galeria atrás dele, usando um vestido branco que enfatizava sua gravidez, desempenhando o papel da futura esposa solidária. Humberto Lima sentou-se ao lado de Marcos, verificando seus e-mails em um iPad banhado a ouro. Relaxe, Marcos. Isso é rotina. Eu só quero acabar logo com isso, murmurou Marcos, batendo o pé. Às 8h55, as pesadas portas de carvalho se abriram. Marcos se virou, esperando ver Érica em seu cardigã cinza brega, parecendo aterrorizada. Uma mulher entrou. Era Érica, mas não era a Érica que ele conhecia. Ela usava um terno creme que fora adaptado com precisão milimétrica ao corpo dela. Era elegante, sofisticado e gritava dinheiro. Seu cabelo, geralmente preso em um coque bagunçado, estava solto em ondas suaves e brilhantes. Ela usava óculos escuros enormes que removeu lentamente, revelando olhos claros e focados. Mas foram os sapatos que chamaram a atenção de Lídia na fileira de trás. Louboutins de sola vermelha, do tipo que Lídia vinha implorando a Marcos para comprar para ela há meses. Quem pagou por isso? Marcos sussurrou para Humberto, franzindo a testa. Ela não tinha 1 centavo há 3 dias. Cartões de crédito, provavelmente, descartou Humberto. Dívida parece ruim em uma audiência de divórcio. Vamos usar isso. Érica caminhou até a mesa do autor e sentou-se sozinha. Ela colocou uma única pasta fina sobre a mesa. Ela não olhou para Marcos. Ela não olhou para Lídia. Ela olhou diretamente para a bancada vazia do juiz. Onde está o advogado dela? Marcos zombou. Ele a abandonou? Ela está se representando. Humberto riu. Pro C. Oh, isso vai ser um massacre. Os juízes odeiam litigantes que se representam. Eles desperdiçam tempo. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça. A meritíssima juíza Cátia Andrade presidindo. A juíza Andrade, uma mulher severa com reputação de tolerância zero para bobagens, assumiu a bancada. Ela arrumou seus papéis. Caso número 49 de 2801, Vasconcelos Vedes Vasconcelos. Partes presentes? Humberto Lima pelo réu, Marcos Vasconcelos. Humberto levantou-se abotoando o paletó, projetando charme confiante. Pronto para prosseguir, excelência. Temos uma moção para rejeição baseada em um acordo pré-nupcial. E pelo autor? A juíza olhou para Érica. Senhora Vasconcelos, a senhora está se representando? Érica levantou-se. Sua voz era firme, projetando-se para o fundo da sala. Não, excelência. Meu advogado está chegando. Ele teve que passar pela segurança. O tribunal começa às 9h, senhora Vasconcelos. A juíza retrucou. Se ele não estiver aqui em... Pai. As portas duplas no fundo do tribunal se abriram com força. A sala ficou em silêncio. Caminhando pelo corredor central, estava uma falange de 5 advogados em ternos pretos combinando. Eles se moviam em perfeita sincronia, carregando pastas que pareciam caixas de armas. Liderando-os estava um homem que sugou o oxigênio da sala. Ele era alto, imponente, com um maxilar que poderia cortar vidro. Ele usava um terno de 3 peças que fazia a roupa cara de Humberto Lima parecer que veio de uma liquidação. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele reconheceu aquele rosto. Todo mundo no mundo dos negócios reconhecia aquele rosto. Estava na capa da Forbes Brasil no mês passado. Era Juliano Queiroz, o CEO bilionário do conglomerado Queiroz, um dos homens mais poderosos do Brasil. O cérebro de Marcos entrou em curto-circuito. Por que Juliano Queiroz está aqui? Ele comprou o tribunal? Juliano não parou na galeria. Ele caminhou direto pelo portão giratório, passou por Marcos, ignorando-o como se fosse um móvel, e parou ao lado de Érica. Ele colocou a mão no ombro dela, um gesto de absoluta proteção e domínio.
Juliano Queiroz, anunciou ele, sua voz profunda e ressonante, enchendo o tribunal sem microfone. Representando a autora, Érica Queiroz. Um suspiro percorreu o tribunal. O estenógrafo parou de digitar. Até a juíza Andrade olhou por cima dos óculos, sua sobrancelha se erguendo. Queiroz, sussurrou Marcos, seu rosto drenando de cor. Ele olhou para Humberto. Por que ele a chamou de Queiroz? Humberto Lima não estava mais verificando seu e-mail. Ele estava olhando para Juliano com a expressão de um homem que percebe que trouxe uma faca para uma guerra nuclear. Suas mãos estavam realmente tremendo. Excelência, gaguejou Humberto levantando-se, seu charme suave evaporando. Eu não sabia que o Sr. Queiroz era um advogado licenciado neste estado, ou licenciado em Nova York, Londres e São Paulo, disse Juliano friamente, sem nem olhar para Humberto. Ele tirou um documento de sua pasta e o deslizou em direção à juíza. Minhas credenciais, Excelência, e meu aviso de comparecimento. Juliano virou-se lentamente para encarar Marcos. Seus olhos eram frios, mortos e aterrorizantes. E apenas para constar, acrescentou Juliano, dirigindo-se à sala, mas travando os olhos em Marcos. O nome da autora não é Vasconcelos. Ela reverteu ao seu nome de solteira. Acredito que o réu o conheça. Ou talvez... Juliano sorriu, um tubarão mostrando os dentes. Ele nunca se deu ao trabalho de perguntar quem sua esposa realmente era. Marcos afundou na cadeira. Ele olhou para Érica. Realmente olhou para ela. E pela primeira vez ele viu a semelhança. O mesmo nariz, o mesmo queixo afiado. Ele não tinha se casado com uma ninguém. Ele tinha se casado com a herdeira de um império que ele só poderia sonhar em tocar. E ele tinha acabado de dizer a ela para sair sem nada. Pronto para prosseguir, Excelência, disse Juliano. O silêncio no tribunal era absoluto. Era o tipo de silêncio geralmente reservado para funerais ou o momento em que um veredicto é lido. Humberto Lima, um homem que cobrava 3.000 barreais por hora e se orgulhava de nunca ser surpreendido, estava olhando para seu iPad como se ele tivesse acabado de mordê-lo. Ele tocava freneticamente na tela, procurando por Érica Queiroz. Quando os resultados da pesquisa carregaram, seu rosto foi de pálido para fantasmagórico. E, Sr. Lima, a juíza Andrade solicitou, sua paciência diminuindo. O senhor está pronto para abordar a moção de rejeição? Humberto engoliu em seco, afrouxando a gravata. Sim, Excelência. Nós afirmamos que o acordo pré-nupcial assinado pela senhora Vasconcelos, desculpe-me, senhora Queiroz, renuncia a todas as reivindicações sobre bens conjugais. É um documento padrão e blindado. Marcos inclinou-se sussurrando com raiva. Por que você parece assustado? É apenas um nome. Ela ainda é a mesma bibliotecária falida. Juliano Queiroz nem se sentou. Ele ficou no pódio, sua postura relaxada, como um predador observando uma presa ferida tropeçar. Excelência! Começou Juliano, sua voz suave como veludo, mas afiada como uma navalha. O Sr. Lima descreve o pré-nupcial como padrão. É tudo menos isso. É um documento draconiano projetado para explorar um cônjuge com menos poder percebido. No entanto, não estamos aqui para discutir a justiça do pré-nupcial. Marcos sorriu. Bom, pensou ele sabe que não pode vencer o contrato. Estamos aqui, continuou Juliano, para aplicá-lo. As sobrancelhas de Marcos franziram. Aplicá-lo? Juliano abriu um fichário de couro. Artigo 6, seção B do acordo, declara que ambas as partes mantêm a propriedade exclusiva de quaisquer ativos mantidos antes do casamento, bem como qualquer valorização desses ativos. Isso está correto, Sr. Lima? Sim,
disse Humberto, confuso. Isso protege a empresa de Marcos. Protege? Juliano sorriu. Porque também protege os ativos de Érica. E como minha cliente é beneficiária do Fundo Fiduciário Queiroz, estabelecido quando ela tinha 18 anos, seus ativos pessoais no momento da assinatura deste pré-nupcial eram de aproximadamente... Juliano puxou uma folha de papel e fingiu apertar os olhos para ela. 2 bilhões de reais. O tribunal engasgou. Um repórter na última fila começou a digitar furiosamente em seu telefone. Marcos sentiu o sangue deixar sua cabeça. Ele agarrou a mesa. Isso é mentira, ele sibilou. Ela trabalhava em uma biblioteca. Ela usava roupas de brechó. Ela vive modestamente, disse Juliano sem olhar para Marcos. Algumas pessoas não precisam gritar sobre sua riqueza para saber que a têm. Ao contrário de outras. Juliano virou uma página. Agora, é aqui que fica interessante para o Sr. Vasconcelos. O pré-nupcial também contém uma cláusula de divulgação total da situação financeira. Ambas as partes juraram que divulgaram todos os ativos e dívidas no momento da assinatura. Se uma parte mentiu, o acordo é anulável a critério da parte prejudicada. Eu divulguei tudo! Marcos gritou levantando-se. Sente-se, Sr. Vasconcelos, a juíza Andrade ladrou. Divulgou? Juliano perguntou calmamente. Ele sinalizou para um de seus advogados associados, que entregou uma pilha grossa de documentos ao oficial de justiça para dar à juíza e à defesa. 3 anos atrás, Sr. Vasconcelos, o senhor alegou que sua empresa, Arquitetura Vasconcelos, era solvente. O senhor alegou a propriedade da cobertura da Torre Obsidiana. Mas esses registros bancários intimados esta manhã mostram que a cobertura era, na verdade, mantida por uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, que estava tecnicamente insolvente na época devido a um projeto de hotel fracassado em Balneário Camboriú, um projeto que o senhor convenientemente deixou de fora de seus formulários de divulgação. Humberto Lima estava folheando os documentos, suando. Objeção, relevância? E a relevância, disse Juliano, sua voz endurecendo. É que o Sr. Vasconcelos cometeu fraude para fazer minha cliente assinar aquele pré-nupcial. Ele precisava que ela acreditasse que ele era estável. Ele não era. Ele estava se afogando em dívidas já naquela época. Mas aqui está a reviravolta, meritíssima. Juliano inclinou-se para a frente, seus olhos fixos em Marcos. Como o Sr. Vasconcelos cometeu fraude, poderíamos anular o pré-nupcial. Mas não vamos. Nós escolhemos aplicar a cláusula de penalidade. Artigo 9. Se for descoberto que uma das partes ocultou dívidas superiores a 500 mil, ela perde 50% de sua valorização conjugal para o outro cônjuge como penalidade. Juliano fez uma pausa para efeito. A empresa do Sr. Vasconcelos cresceu em valor nos últimos 3 anos, principalmente devido ao contrato do estádio municipal que ele acabou de ganhar. Um contrato que ele ganhou usando projetos que, nós provaremos, foram fortemente influenciados pela contribuição não creditada de minha cliente. Ela é uma bibliotecária! Marcos gritou, perdendo o controle. Ela não sabe nada sobre arquitetura. Érica levantou-se então. Ela não precisava da ajuda de Juliano para isso. Ela olhou Marcos nos olhos. Quem corrigiu os cálculos de carga no rascunho da ala oeste, Marcos? Ela perguntou suavemente. Quem sugeriu o uso de madeira laminada cruzada para diminuir a pegada de carbono, que é a única razão pela qual a prefeitura aprovou sua proposta? Você estava bêbado de uísque naquela noite. Eu sentei no seu computador e consertei sua bagunça. A boca de Marcos se abriu, mas nenhum som saiu. Ele se lembrava. Lembrava-se de acordar e encontrar o trabalho feito
presumindo que o tivesse feito durante um apagão. Ele nunca perguntou, ele apenas assumiu o crédito. Estamos congelando os ativos do Sr. Vasconcelos, aguardando uma auditoria de sua verdadeira situação financeira, concluiu Juliano. E estamos processando por 50% da arquitetura Vasconcelos, mais taxas legais. E como minha taxa horária é significativamente mais alta que a do Sr. Lima, essa será uma conta cara. A juíza Andrade olhou para as evidências. Ela olhou para Marcos, que agora tremia. A moção de rejeição negada. A juíza decidiu batendo o martelo. Ordem de restrição temporária sobre todos os ativos da arquitetura Vasconcelos concedida. Sr. Vasconcelos, o senhor deve fornecer acesso total aos seus livros para os contadores forenses do Sr. Queiroz até às 17 de hoje. 5 da tarde? Humberto guinchou. Excelência, isso é em 6 horas. Então é melhor começar a fazer cópias, disse a juíza secamente. Tribunal encerrado. A saída do tribunal foi um corredor polonês. A imprensa já tinha sentido o cheiro do nome Queiroz. Câmeras disparavam. Perguntas eram gritadas. Érica, é verdade que você é a herdeira Queiroz? Marcos, você sabia que sua esposa era bilionária? Sr. Queiroz, o senhor vai comprar o time do Corinthians? A equipe de segurança de Juliano abriu o mar de repórteres como uma escavadeira. Marcos, por outro lado, foi cercado. Ele empurrou através dos microfones, seu rosto uma máscara de pânico. Lídia atrás dele, parecendo que ia vomitar. Marcos, o que isso significa? Lídia sibilou enquanto eles entravam no Mercedes dele. Ela realmente fica com metade da empresa? Cale a boca, Lídia! Marcos bateu no volante. Ela não fica com nada. É um truque. É tudo fumaça e espelhos. Eu sou o arquiteto. Eu sou o talento. Eles não podem me tocar. Mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia colocar a chave na ignição. Ele dirigiu como um maníaco de volta aos escritórios da arquitetura Vasconcelos na Avenida Paulista. Ele precisava triturar documentos. Ele precisava esconder os e-mails sobre o fracasso em Camboriú. Ele precisava mover o dinheiro das contas offshore antes que o congelamento entrasse em vigor. Ele invadiu o saguão de sua firma, esperando o zumbido habitual de atividade, as recepcionistas o cumprimentando, os estagiários correndo com café. Em vez disso, o saguão estava em silêncio mortal. No centro da sala estavam 4 pessoas em ternos escuros usando crachás de identificação. Eles estavam encaixotando arquivos. O que é isso? Marcos rugiu, passando pela recepcionista. Quem são vocês? Uma mulher com cabelo grisalho curto deu um passo à frente. Sr. Vasconcelos, sou a agente Melo da Divisão de Auditoria Forense. Estamos aqui em nome do administrador judicial nomeado pelo tribunal. Administrador, eu sou o dono deste prédio. Não mais, senhor, disse a agente Melo calmamente. O banco executou seus empréstimos, especificamente a hipoteca comercial desta propriedade e a linha de crédito que o senhor usou para a folha de pagamento. O banco não pode fazer isso sem 30 dias de aviso prévio. Eles podem se houver uma mudança material adversa na situação financeira do mutuário, respondeu a agente. A ordem de congelamento emitida pela juíza Andrade há 1 hora constitui uma mudança material. O Banco I de São Paulo está exercendo seu direito ao reembolso imediato. Marcos congelou. Banco I de São Paulo. A voz de Juliano ecoou em sua memória. As indústrias Queiroz adquiriram o Banco I de São Paulo esta tarde. Ele tinha caminhado direto para a armadilha. Juliano não o tinha apenas processado. Ele havia comprado o chão em que Marcos pisava e agora o estava puxando debaixo dele. Marcos,
Ele se virou para ver seu CFO, Davi, saindo de seu escritório com uma caixa de itens pessoais. Davi parecia pálido. Davi, diga a eles que temos as reservas de caixa. Nós não temos, Marcos, disse Davi, evitando seus olhos. Você gastou as reservas nas reformas da nova cobertura e no anel de noivado para a Senhora Cruz. Lídia, que acabara de entrar, congelou. Todos olharam para o enorme diamante em seu dedo. De repente, não parecia um símbolo de amor. Parecia evidência roubada. Estou me demitindo, Marcos, disse Davi calmamente. Eu não posso fazer parte de uma investigação de fraude. Eu tenho uma família. Seu covarde! Marcos gritou. Eu te fiz. Você nos usou, corrigiu Davi. Ele saiu pela porta. Marcos correu para seu escritório, mas a porta estava trancada. Um segurança, um dos novos que Juliano provavelmente enviara, bloqueou seu caminho. Acesso negado, Sr. Vasconcelos. Este é o meu escritório. Não até que a auditoria esteja completa, senhor. Por favor, acompanhe-se para fora, ou teremos que ajudá-lo. Marcos recuou, o peito arfando. Ele olhou ao redor do escritório de plano aberto. Seus funcionários, arquitetos, designers, engenheiros estavam observando-o. Não havia lealdade em seus olhos, apenas constrangimento. Eles sabiam, eles tinham visto as notícias. Eles sabiam que seu chefe havia expulsado sua esposa apenas para descobrir que ela poderia comprá-lo e vendê-lo 10 vezes. Ele se virou para Lídia. Ela estava parada perto do elevador, digitando furiosamente. Lídia, vamos para a casa do lago. Vamos dar um jeito nisso. Lídia olhou para cima. Sua expressão havia mudado. A adoração de olhos de corça se foi, substituída por um cálculo frio, que espelhava o do próprio Marcos. A casa do lago? Ela perguntou. Aquela que você disse que estava em seu nome? Ou também é propriedade de uma empresa de fachada? É complicado, mas estamos juntos, certo? Estamos tendo um filho. Lídia olhou para a barriga, depois de volta para ele. Eu preciso de segurança, Marcos. Você me prometeu uma vida de luxo. Você me prometeu sem drama. Isso... Ela gesticulou para os agentes e as caixas. Isso não é luxo. Isso é um crime. Eu sou a vítima aqui. Marcos implorou. Ela mentiu para mim. Ela fingiu ser pobre. E você fingiu ser rico, disse Lídia friamente. O elevador apitou. Vou para a casa da minha irmã. Não me ligue até consertar isso. Lídia, você está carregando meu herdeiro! Agora, ela entrou no elevador. Estou carregando um passivo. As portas se fecharam. Marcos ficou sozinho no saguão do império que construíra sobre mentiras. O telefone na recepção começou a tocar. Era um repórter. Então outra linha tocou. Então outra. Ele se virou para a saída, tropeçando para a rua. Ele pegou o telefone para ligar para Humberto, mas sua tela piscou com uma notificação. Novo e-mail. Indústrias Queiroz. Assunto. Oferta de acordo. Com as mãos tremendo, Marcos abriu. Senhor Vasconcelos, estamos dispostos a retirar as acusações de fraude e a busca de sua falência pessoal sob as seguintes condições. 1. O senhor assina os papéis de divórcio amigável imediatamente. 2. O senhor admite publicamente que o projeto do estádio municipal foi principalmente obra de Érica Queiroz. 3. O senhor renuncia ao cargo de CEO da Arquitetura Vasconcelos e transfere seu controle acionário para Érica Queiroz pela soma de R$1. O senhor tem uma hora, Juliano Queiroz. Marcos olhou para a tela. R$1. Eles queriam comprar o trabalho de sua vida por R$1. Ele olhou para o céu. Estava chovendo novamente. Marcos sentou-se na sala de conferências do que antes era seu escritório de advocacia.
Humberto Lima havia se afastado 1 hora atrás, alegando conflito de interesses no momento em que as ameaças de negligência profissional da equipe de Juliano começaram a chegar. Marcos estava sozinho. O prazo de 1 hora havia acabado. A porta se abriu. Desta vez não era uma equipe de advogados. Eram apenas Érica e Juliano. Érica caminhou até a cabeceira da mesa. Ela colocou um único documento nítido na superfície edimógno. Ao lado dele, ela colocou uma caneta. Marcos olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos, sua gravata afrouxada, seu terno caro amassado. Ele parecia 10 anos mais velho do que naquela manhã. Érica, ele coachou. Nós podemos resolver isso, por favor. Você me amou uma vez. Érica olhou para ele, sua expressão ilegível. Não era ódio, não era raiva, era pena. E isso machucou Marcos mais do que qualquer grito poderia. Eu amei o homem que pensei que você fosse, Marcos, disse ela suavemente. Eu amei o homem que me disse que queria construir coisas que durassem. Mas você não constrói. Você apenas tira. Eu estava sob pressão. Marcos implorou, levantando-se, as mãos tremendo. O mercado estava quebrando. Eu precisava do negócio do estádio para nos salvar. Eu fiz isso por nós. Não minta! Juliano cortou. Sua voz como um estalo de chicote. Ele permaneceu de pé perto da porta, uma sentinela silenciosa. Não insulte a inteligência dela. Você fez isso pelo seu ego. Você fez isso para poder comprar um barco maior e substituir sua esposa por uma modelo mais jovem. Marcos afundou de volta. Eu assinar isso, não terei nada. Minha reputação será destruída. Nunca mais trabalharei nesta cidade. Sua reputação já está destruída, disse Érica. O ciclo de notícias é rápido, Marcos. O Twitter já está em alta com Mensar Fraude Vasconcelos. O Instituto de Arquitetos do Brasil suspendeu sua licença aguardando uma investigação. Acabou. Ela bateu no papel. Isso é uma misericórdia, Marcos. Você assina isso e Juliano cancela a equipe forense. Você evita a prisão por fraude bancária. Você sai livre, quebrado, mas livre. Marcos olhou para o documento. Transferência de propriedade. Consideração. Munshikers. E Lídia, Marcos sussurrou. Lídia ligou para meu escritório há 20 minutos, disse Juliano, verificando o relógio. Ela está fazendo um acordo. Ela está trocando informações sobre suas contas offshore em troca de imunidade. Ela não vai voltar, Marcos. O silêncio se estendeu, pesado e sufocante. Marcos Vasconcelos, o homem que queria ser rei, pegou a caneta. Sua mão tremia tão violentamente que a tinta borrou na página. Ele assinou. Ele empurrou o papel em direção a Érica. Érica enfiou a mão no bolso. Ela tirou uma nota de R$1 amassada. Era velha, macia pelo uso. Aqui, disse ela, deslizando-a pela mesa. Marcos olhou para a nota de R$1. A efígie da República olhou de volta. Pegue, ordenou Érica. Marcos estendeu a mão e pegou a nota. Parecia papel queimando em sua mão. Saia, disse Juliano. Marcos levantou-se. Ele caminhou até a porta, seus passos pesados. Ele parou, a mão na maçaneta, olhando para trás, para a mulher que ele havia subestimado. O que você vai fazer com a empresa? Ele perguntou, sua voz oca. Você é uma bibliotecária. Você não sabe administrar uma firma. Érica sorriu, um sorriso genuíno e brilhante que ele não via há anos. Eu não vou administrá-la, Marcos. Eu vou desmantelá-la e então vou construir algo real. Marcos saiu para o corredor. O elevador estava esperando. Ele entrou, as portas se fecharam e ele desceu para a obscuridade. O despertador no chão zumbiu às 5h30 da manhã. Um chocalho metálico e áspero que vibrou contra o linóleo fino. Marcos Vasconcelos rolou do colchão.
suas costas travando em protesto. Não havia estrado, apenas um box no chão de uma kitnet em Osasco, a quilômetros de distância das torres reluzentes do centro de São Paulo. O ar no quarto cheirava a café solúvel amanhecido e ao cheiro úmido e mofado que parecia se infiltrar pela janela de vidro único. Marcos esfregou o rosto, sentindo a barba por fazer. Ele não fazia a barba há 3 dias. Lâminas de barbear eram caras, e com o salário de um servente de pedreiro, você aprendia a esticar tudo. Ele se vestiu no escuro, calças de brim pesadas que estavam duras de pó, de drywall, uma camisa de flanela que já tinha visto dias melhores e botas de biqueira de aço que apertavam seus dedos. Ele não vestiu um terno italiano. Ele não colocou um Rolex. Ele verificou seus bolsos, chaves, um bilhete único e uma nota de R$1 amassada e macia que ele mantinha dobrada no canto mais fundo de sua carteira. Ele bebeu seu café preto, de pé sobre a pia, olhando para seu reflexo no espelho enferrujado. A arrogância havia sumido de seus olhos, substituída por uma exaustão permanente e assombrada. Hoje era terça-feira, mas não era uma terça-feira qualquer. Marcos pegou 2 ônibus e um trem lotado para chegar à cidade. Ele sentou-se nos fundos, o boné puxado para baixo, evitando contato visual com os passageiros grudados em seus celulares. Ele costumava ser o homem no banco de trás do carro executivo preto, lendo e-mails em um tablet, irritado com o trânsito. Agora ele era o trânsito. Ele desceu na Estação Pinheiros e caminhou 6 quarteirões, até a região da Faria Lima. Ele não deveria ter vindo. Ele sabia que era masoquismo, puro e simples. Mas ele não conseguia ficar longe. O canteiro de obras que fora o centro de sua ruína estava terminado. 6 meses atrás, este quarteirão deveria ser a Torre Millennium Vasconcelos, um monumento ao seu ego, uma agulha de vidro perfurando o céu. Ele havia alavancado seu casamento, sua ética e sua alma para construí-lo. Agora, enquanto ele estava do outro lado da rua, encolhido em seu casaco, contra o vento cortante do outono, ele via no que aquilo havia se tornado. A estrutura era mais baixa, mais quente. Os ângulos afiados e agressivos de seu projeto original haviam sido suavizados. A fachada não era de aço frio, era uma mistura de madeira recuperada e paredes verdes vivas que pareciam respirar com a cidade. Uma faixa enorme tremulava entre 2 árvores, grande inauguração. Centro Comunitário e Biblioteca Pública Érica Queiroz. Ela tinha mantido o nome dele por um tempo, mas agora usava o dela. Ele percebeu com um sentimento de afundamento que ela havia redefinido o espaço sem a permissão dele. Uma multidão estava se reunindo, não apenas as elites ricas que ele costumava cortejar, mas pessoas reais, estudantes com mochilas pesadas, casais idosos de mãos dadas, jovens mães empurrando carrinhos de bebê. Havia um burburinho de excitação genuína que Marcos nunca conseguira fabricar com todas as suas firmas de relações públicas. E então ele a viu. Érica caminhou para a praça elevada. Marcos parou de respirar por um momento. Ela parecia diferente. Não apenas cara, embora o casaco de cachemir creme que ela usava fosse claramente de alta qualidade, mas livre. A tensão que costumava viver em seus ombros quando ela era casada com ele havia desaparecido. Seu cabelo estava solto, pegando o vento. Ela estava rindo de algo que um homem ao lado dela havia dito. Marcos apertou os olhos. O homem era alto, usava uma jaqueta de tweed e óculos. Ele não era um tubarão como Juliano. Ele parecia um professor ou um escritor. Ele tinha um rosto gentil.
Ele colocou a mão na parte inferior das costas de Érica, um gesto tão casual e íntimo que pareceu um golpe físico em Marcos. Senhoras e senhores, uma voz retumbou nos alto-falantes. Era o prefeito. Bem-vindos a um novo capítulo para São Paulo. Marcos assistiu à cerimônia se desenrolar como um fantasma, assombrando seu próprio funeral. Ele ouviu enquanto o prefeito elogiava a visão de uma mulher que entendia que abrigo não é apenas sobre paredes, mas sobre comunidade. Então Érica pegou o microfone. "Brigada!" disse ela. Sua voz era clara, amplificada pela praça, refletindo nos edifícios de vidro ao redor deles. Um ano atrás, me disseram que eu não me encaixava no futuro desta cidade. Me disseram que o valor é medido pelo que você pode tirar. Ela fez uma pausa e seus olhos pareceram examinar a multidão. Por um segundo aterrorizante, Marcos pensou que ela o viu. Ele se encolheu atrás de um poste de luz. Mas eu aprendi que o valor é medido pelo que você pode dar, continuou Érica, sua mão descansando subconscientemente em sua barriga. Ela estava mostrando apenas um pouco uma pequena saliência sob o cachemir. Marcos agarrou o metal frio do poste. Um bebê. Lídia havia interrompido a gravidez uma semana depois que o escândalo estourou, não querendo ficar presa a um pária falido. Ela havia se mudado para o Rio para encontrar um produtor. Mas Érica estava construindo uma família. Este prédio, disse Érica, gesticulando para o centro atrás dela, foi construído sobre as ruínas de um erro. Nós demolimos o ego para construir uma fundação para todos. Esta biblioteca é para o estudante que precisa de um lugar tranquilo para sonhar. Esta clínica de assistência jurídica é para o parceiro que precisa de uma saída de uma situação ruim. Isso é para vocês. Os aplausos foram ensurdecedores, não foram palmas educadas. Foi um rugido de aprovação. Marcos sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Era fria e irritada. Ele a limpou furiosamente. Ele havia construído arranha-céus. Ele havia ganhado prêmios. Mas ninguém nunca olhara para ele da maneira que aquela multidão olhava para ela. Ela é incrível, não é? Marcos pulou. Uma mulher parada ao lado dele, segurando uma sacola de compras, estava sorrindo para o palco. Eu costumava conhecê-la, murmurou Marcos, sua voz rouca. Você tem sorte, disse a mulher. Ela salvou este bairro. Aquele empreendedor Vasconcelos, aquele que tentou demolir a horta comunitária, ouvi dizer que ele está na cadeia ou algo assim. Já vai tarde. Marcos puxou o colarinho para cima. Já vai tarde. No palco, o corte da fita começou. Juliano Queiroz deu um passo à frente. Ele parecia tão formidável quanto sempre. Mas havia uma suavidade em seus olhos quando ele olhou para sua irmã. Ele lhe entregou a tesoura. Érica cortou a fita. A banda começou a tocar uma música de jazz, confete, biodegradável, feito de folhas recicladas. Choveu. Marcos se virou. Ele não podia mais assistir à alegria. Era muito brilhante e ele estava muito escuro. Ele caminhou pela rua, suas botas pesadas no pavimento. Ele passou por uma loja de móveis de alto padrão, do tipo em que costumava fazer compras com Lídia. Ele viu seu reflexo na vitrine. Um trabalhador de meia-idade cansado, sem nada em seu nome além de uma coluna ruim e uma história em que ninguém acreditaria. Ele enfiou a mão no bolso e tirou a nota de R$1. Ele a alisou contra o vidro da vitrine. Transferência de propriedade. Consideração R$1. Não era apenas o preço de sua empresa. Era o preço de sua arrogância. Era o valor que Érica havia colocado em suas ameaças, seu poder e seu bullying.
Ele percebeu então que não tinha apenas perdido seu dinheiro. Ele havia sido apagado. Érica não o destruíra por despeito. Ela simplesmente o superara. Ela transformara a malícia dele em adubo e plantara um jardim sobre ela. Um trocado? Um morador de rua estava sentado em um caixote perto da esquina, sacudindo um copo de papel. Marcos olhou para o homem. Ele olhou para a nota de R$ 1 em sua mão. Era seu último dinheiro até o pagamento na sexta-feira. Ele precisava dele para um salgado, mas o peso dele em seu bolso parecia chumbo. Era um objeto amaldiçoado, um símbolo de seu fracasso. Aqui, disse Marcos. Ele jogou o R$ 1 no copo. Deus te abençoe, senhor, disse o homem. Não, respondeu Marcos sombriamente. Não vale nada. Ele caminhou em direção ao ponto de ônibus, misturando-se à lavagem cinza da cidade, desaparecendo no fundo do mundo que ele um dia pensou que possuía. De volta à praça, a multidão estava se dispersando, filtrando-se para o saguão quente e bem iluminado do novo centro. Juliano caminhou até Érica, entregando-lhe uma garrafa de água. — Você está bem? Ele perguntou calmamente, seus olhos examinando o perímetro. A segurança disse que avistou um homem correspondente à descrição dele na esquina sudeste. Érica tomou um gole de água. Ela olhou para a esquina onde ficava o ponto de ônibus. Ela viu a rua vazia. — Eu sei, disse ela. Eu o senti. — Você quer que eu o remova? Posso pedir uma ordem de restrição contra ele. Eu o terei removido até o almoço. Érica balançou a cabeça, um sorriso pequeno e triste brincando em seus lábios. Ela se virou para olhar para Léo, que estava atualmente mostrando a um grupo de crianças a entrada da sala de leitura infantil. — Não, Juliano, disse ela. Deixe-o assistir. Deixe-o ver como é o poder real. Além disso, ela colocou a mão no braço do irmão. Ele está em uma prisão que ele mesmo fez. As paredes são feitas de arrependimento. E não há condicional para isso. Juliano assentiu lentamente. Você é boa demais para ele. Você sempre foi, mesmo quando estava se escondendo naquela biblioteca. Eu não estava me escondendo, corrigiu Érica, enganchando o braço no dele. Eu estava lendo e aprendi que todo vilão é apenas um herói que esqueceu como amar. Bem, Juliano sorriu abotoando o paletó. Este vilão está com fome e já que você é a filantropa do ano, você vai pagar o almoço. Érica riu, um som que soou claro e verdadeiro, livre do passado. Fechado, mas vamos naquela barraca de pastel na feira da Rua 3? Estou desejando um de carne com pimenta. Pastel de feira? O CEO bilionário ergueu uma sobrancelha. Eu estava pensando no fazano. É pastel, Juliano. É uma democracia agora. Eles desceram os degraus do centro comunitário juntos. O irmão que trouxera o trovão e a irmã que trouxera a chuva, deixando o castelo de vidro estilhaçado para trás para construir algo que finalmente, realmente duraria. A jornada de Érica, de uma esposa silenciada a uma potência da justiça, serve como um lembrete brutal. Nunca confunda silêncio com submissão. Marcos Vasconcelos pensou que tinha todas as cartas porque tinha a voz alta e o emprego chamativo. Ele não percebeu que o verdadeiro poder não precisa gritar. Ele espera. No final, o castelo de vidro que Marcos construiu se despedaçou porque não tinha base na verdade. Ele perdeu não porque Érica tinha um irmão rico, mas porque subestimou o caráter da mulher com quem dormia todas as noites. Ele perseguiu a aparência de sucesso e perdeu a realidade do amor. Érica não apenas tomou o dinheiro dele, ela tomou a narrativa dele. Ela transformou um símbolo de ganância corporativa em um santuário para a comunidade, provando que a melhor vingança não é apenas destruir seu inimigo, é ter sucesso de uma maneira que eles nunca poderiam. Ela saiu com tudo, não porque ela era uma Queiroz,
mas porque ela era, finalmente, ela mesma. Se você torceu quando Juliano entrou naquele tribunal, ou se sentiu o poder quando Érica entregou a Marcos aquela única nota de R$1, clique no botão de curtir agora mesmo. Isso nos ajuda a compartilhar mais histórias de justiça e triunfo. O que você teria feito se fosse Érica? Você teria ficado com a empresa ou teria mandado Marcos para a cadeia? Deixe-me saber seu veredicto nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder a próxima parte da nossa saga de traição e vingança. Até a próxima! Lembre-se, a verdade sempre vence.